Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E hoje a gente vai falar de um assunto que vai, de fato, ao encontro de problemas enfrentados diariamente, constantemente, por muitos brasileiros. E eu acho que todos nós enfrentamos. Tem alguns que procuram seus direitos, outros não querem se incomodar e acabam deixando isso para depois. Mas todo mundo já ouviu falar ou já pensou, vou recorrer ao PROCON. São inúmeras as reclamações, compras de internet, telefonia móvel, enfim, se a gente for listar aqui, a gente vai ficar boa parte do programa falando. Para abordar o tema, uma especialista em direito do consumidor. Ela é presidente dos PROCONs municipais do estado de Santa Catarina, Carol Calegari, que está aqui conosco. Carol, tudo bom? Tudo bem, Heber, um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores da TV Primavera. Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui para debater um assunto que é isso daí que eu acabei falando. Muita gente, se não todos nós, passamos por esse tipo de problema. Agora tem gente que não quer se incomodar e não procura o PROCON. Agora tem gente que de fato vai atrás dos seus direitos. Essa tua fala é exatamente o que nós ouvimos todos os dias nos balcões dos PROCONs Brasil afora. Eu não quero me incomodar, mas eu vim aqui porque eu já estou estupefato com essa situação. Na realidade, eu penso que o consumidor, até que hoje em dia está um pouco mais bem informado e até não vem muito com essa frase pronta do não se incomodar. Mas isso decorre do fato, Weber, de que hoje o consumidor, com essa larga escala de consumo, ele consome muitas coisas, não só produtos e serviços, como muita informação também. Então, realmente, chega um momento em que ele já está com a sua paciência esgotada e aí ele procura o PROCON. Existe muita gente que abre mão dos seus direitos porque tem medo de se incomodar, é um processo que vai demorar muito, eu não quero saber disso, não quero me estressar, deixa pra lá. É porque os consumidores, de maneira geral, a gente tem que desmistificar isso, de qual é o procedimento do PROCON e qual é o procedimento daquele consumidor que ingressa com uma ação judicial, por exemplo, para tentar solver a sua demanda. No PROCON, os processos, eles correm em torno da esfera administrativa. Além de ser muito mais célere, ela diferencia um pouco da esfera judicial. Primeiro porque o consumidor que ele registra a sua demanda, ele vai ter o seu problema ou sanado, ou pelo menos uma resposta ele terá num prazo máximo aí, Heber, de 60 dias, em torno de 60 dias até menos, né? Se a gente for avaliar um processo como um todo. Muitas vezes ele consegue resolver isso em até menos tempo, porque a sua demanda é resolvida na primeira fase do processo administrativo. Então, primeiro, o consumidor que recorre ao PROCON, ele consegue resolver, na grande maioria das vezes, de forma muito mais rápida. Por outro lado, as empresas também hoje têm esse cuidado de tentar resolver esse problema do seu consumidor e do seu cliente já nessa esfera administrativa, para que esse consumidor não tenha que procurar uma outra esfera judicial, que é mais morosa, tem a questão da economia também, para que essa empresa também não tenha o seu nome marcado, sendo que ele pode resolver de maneira muito mais rápida. Então, meio que esse mito acaba atrapalhando de uma certa forma, porque a impressão que se tem é que no Brasil o processo pode demorar anos, e no PROCON a situação é mais célere, então. Muito mais rápida, Heber, sem falar a questão da resolutividade. Hoje, de acordo com os dados do SINDEC, que é o Sistema de Informação Nacional dos Órgãos de Defesa do Consumidor, e que grande parte dos PROCONs utilizam no seu trabalho rotineiro, no seu trabalho diário, ele informa que hoje a resolutividade dos PROCONs chega até 85%, em alguns até 90%, no PROCON Içara 92%. Então você percebe que de 100 pessoas que foram registrar uma demanda de consumo, algum conflito que sofreu, 92 delas vão sair com o seu problema resolvido. É bacana, é um número bastante expressivo e esse número tem que chegar também a esse consumidor que lá na sua casa pensa, não vou procurar o PROCON para não me incomodar. E quais são os casos mais corriqueiros, Carol? Os mais corriqueiros são aqueles que são por nós mais utilizados. A gente fala de quê? De internet, de telefonia, até não tanto de fixa, porque hoje a gente sabe que os telefones fixos, eles são mais utilizados para combos, né? Porque no combo, aquele preço final do serviço acaba saindo mais barato do que se o consumidor for adquirir, por exemplo, só a internet para sua casa. Eu vou confessar, eu aboli o telefone fixo da minha casa. A grande maioria dos consumidores, Heber, hoje é muito mais fácil, as pessoas mal ligam hoje também, né? Por conta do WhatsApp, tem todas essas comodidades dos aplicativos. Sim. Então isso facilita também para o consumidor a vida dele. Por outro lado, deixa de consumir um tipo de serviço, começa a consumir mais outro tipo, que é o quê? A internet, a velocidade, são os pacotes, realmente aquilo que eu contratei, é aquilo que eu estou recebendo. Então, é toda uma gama de serviços, mas que gira principalmente em torno das telecoms. Vamos lá.
serviço de internet, a reclamação que mais se escuta é: comprei uma internet X e estão me entregando uma internet Y. Isso acontece de fato muito? Acontece muito. Isso também, quando a gente fala da questão da internet, está diretamente ligado à questão do sinal. Aqui em Santa Catarina, a grande maioria dos municípios tem uma legislação bastante restritiva no que diz respeito à implantação daquelas antenas rádio, certo? Que isso é o que faz com que essa internet possa chegar a lugares mais distantes e com uma velocidade um pouco maior. É aquele mito, vamos botar aqui, a antena vai dar câncer em todo mundo. Essa é a principal dos entraves. Aliás, não tem nenhum estudo que comprove isso, né? Na verdade, tem estudo que comprova o contrário. Ah, é? Tem estudos que comprovam que, na verdade, isso não afeta nem direta e nem indiretamente esse cidadão, essa pessoa em si. Então, na verdade, essas legislações restritivas acabam fazendo com que esse serviço, de fato, não consiga chegar da forma que deveria para esse cidadão que o adquiriu. Por outro lado, a empresa que oferece o serviço também sabe que há essa restrição naquela localidade e, de mesma forma, continua vendendo um serviço que não conseguirá prestar. Então, nós temos uma faca de dois gumes. Por isso, é muito importante que o consumidor, antes de contratar um serviço, principalmente esse tipo de serviço, avalie posteriormente e anteriormente. Pois não. Agora, quando se sabe que aquela internet é impossível de entregar a velocidade contratada para aquela comunidade, não fica mais difícil do PROCON agir, porque há uma má-fé nesse caso do vendedor que está vendendo algo que ele sabe, tem a noção de que não vai entregar. Às vezes nós ficamos de mãos atadas em relação a questões como essa, que é só uma das tantas que existem, porém o que a gente não pode é deixar esse consumidor à mercê desses serviços, desses produtos que muitas vezes ele não recebe da maneira que deveria. De mesma forma, a gente notifica as empresas, porque elas precisam saber que essa demanda está existindo, porque se a gente não notifica, é como se realmente aquele consumidor estivesse satisfeito com o que está recebendo. Então é necessário que essas empresas tenham esse feedback do órgão de proteção e defesa do consumidor, para que a gente possa também passar para o consumidor o que ele deve fazer nesses casos. Agora, é impressionante porque eu não sei como é que funciona, eu passei por um caso muito parecido. Eu contratei um serviço de internet para minha casa e a minha filha que assistia mais a Netflix reclamava: papai, não consigo ver, travo e tal, e eu não dava bola. E um dia eu fui ver um filme, estava travando mesmo, fui medir a velocidade, mas não chegava nem perto daquilo que eu tinha contratado. Não precisou nem do PROCON. Bastou uma ligação e parece que há um botãozinho da consciência lá nos caras, lá, não, vamos resolver o problema. Em questão de minutos resolveram, nunca mais aconteceu. Eu venho percebendo, Heber, que na verdade essa é uma prática que está sendo adotada pelo mercado como um todo. Não só em relação às telecoms, mas também no próprio setor financeiro, os bancos, os cartões de crédito. Eles estão tentando resolver esse problema do consumidor já na fase inicial, que é o que deve acontecer de fato. Se eu adquiro um produto, adquiro um serviço com aquele fornecedor diretamente, aquele fornecedor deve sanar o meu conflito de consumo também diretamente. Dessa forma, o PROCON não precisaria nem existir. Porém, a gente sabe que, como eu falei no início da nossa entrevista, que essa escala de consumo é larga e cada vez maior, é necessário que tenha esse órgão de proteção e defesa do consumidor para fazer essa ponte. Mas é claro que hoje as empresas estão mais ligadas nessa questão porque precisam fidelizar os seus clientes também. Certo. Ô Carol, e os campeões, essa turma da telefonia móvel, que tem de reclamação, por que existem tantas reclamações, tantas punições por parte do PROCON e até mesmo numa esfera mais avançada da justiça, e as telefonias continuam ignorando e propiciando uma série de dores de cabeça para os seus consumidores? Infelizmente, a gente sabe que esse serviço hoje já está praticamente indissociável do nosso cotidiano. Como assim? Cada vez mais, nós precisamos da internet. Eu estou aqui falando com você, tem pessoas que estão nos vendo através da internet, tem pessoas que vão replicar essa nossa entrevista para um outro colega, para um familiar, e de mesma forma, no nosso cotidiano, nós usamos a internet a todo momento. O fato de cada vez mais nós termos essa necessidade desse serviço faz com que essas empresas também se empoderem em relação às suas práticas. A gente sabe que muitas vezes uma autuação de um PROCON municipal, um valor X, para eles não faz nem cosquinha no bolso, como a gente fala no popular. Então é muito mais fácil eu pagar o valor daquela multa que tem caráter pedagógico para que a empresa não volte a cometer essa infração. Caráter pedagógico? Justamente. Mas é muito mais fácil eu pagar e não mudar a minha prática, porque, afinal de contas, eu continuo no lucro, né? Então, é importante que o consumidor... Isso porque, voltando ao início da nossa fala,
aquele consumidor que não quer se incomodar? Lembra? Lembro. Então, ele precisa querer se incomodar, apesar dessa não ser a nomenclatura correta, mas ele precisa registrar a sua ocorrência, ele precisa informar que aquele serviço não está sendo bem prestado. Do contrário, a gente não muda essa temática toda. Ô Carol, você como coordenadora do PROCON, presidente da Associação dos PROCONs do Estado de Santa Catarina, às vezes não cansa, não? Você, puxa, de novo esse tipo de reclamação, essa empresa já foi notificada com relação a esse tipo de problema diversas vezes, às vezes não cansa a beleza, não? Às vezes cansa muito, Weber, porque a gente sabe que é muito difícil você lidar com o lobby, né? E muitas vezes o consumidor, quer dizer, muitas não, praticamente todas as vezes, o consumidor, que é a parte mais vulnerável dessa relação, ele fica à mercê de toda essa questão de equilíbrio que não existe. E por isso que quando eu acho que eu estou um pouco desanimada em relação a essas práticas de algumas empresas, que a gente sabe não são todas, eu lembro que eu também sou consumidora. Eu lembro que eu gostaria de que, se eu realmente estivesse passando por um problema de consumo, um conflito com esse consumidor que nos procura diariamente no PROCON, eu gostaria muito de ter meu problema sanado. Então, lembrando disso, cai por terra aí toda essa preocupação. Eu não posso deixar de falar da turma dos bancos, né? Existem vários municípios que são lei municipal em diversos municípios, não pode ficar mais do que 20 minutos para ser atendido. Isso daí extrapola, é normal você ficar 40, 50 minutos no banco. E vai lá o PROCON, notifica, multa e não resolve nada. É o mesmo caso. O problema aí, essa aí também é outra fala, Heber. Não é nem que o órgão de proteção e defesa do consumidor não resolva, não é que a lei não resolva, é a questão da prática mesmo. Você tem que mudar todo um cenário para que essa prática mude. Sim, por isso eu disse que é a mesma situação. Para o banco é muito mais cômodo pagar a multa do que solucionar o problema, contratar mais funcionários e tal. Mas aí a gente tem que apelar o quê? Para a mídia negativa daquele local também. Porque a gente sabe que aquele estabelecimento, aquela agência, aquele banco, ele também precisa desse viés de idoneidade para que esse cliente dele também, esse correntista, continue fidelizado. Se ele não é bem atendido, se ele não é tratado com dignidade, se não tem acessibilidade e se essas questões são publicizadas, esse banco pensa, opa, realmente está na hora de eu mudar essa minha prática. E eu lembro que o meu saudoso pai falava também, como é que vão resolver o problema? Os caras são soberanos, não tem ninguém para ameaçar eles. Hoje chegou a turma que pode ameaçar, essa crescente dos bancos virtuais. Aliás, eu conheço amigos que trabalham em instituições bancárias que já existem projetos em várias instituições para se modernizar e também para tornar as suas agências cada vez mais virtuais em virtude desses novos comércios que estão chegando, que são uma novidade, sem sombra de dúvidas. E que deve trazer desafio para vocês também. Com certeza, porque, na verdade, agora não existe mais só um fornecedor e um consumidor. Tem esse ente que fica no meio fazendo a disponibilização desse serviço. Como a gente citou no início, o Uber, as próprias fintechs como o Nubank, por exemplo. Hoje, muita gente deixa de utilizar uma conta de um banco convencional para utilizar uma conta, por exemplo, de aplicativos como Nubank, Neon, tem tantos outros, né? Porque além da economia, tem uma facilidade e também a resolução dos problemas. Eu fiquei impressionado. É muito maior do que um banco convencional. É quase que instantâneo. Eu precisei de conversar com os caras. Tanto que eu vou te dar um dado, Heber, que é interessantíssimo, que se você for avaliar as reclamações em relação a essas empresas, essas novas empresas, essas fintechs, elas são quase que ínfimas nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, porque já no início do conflito, no início do problema, a empresa resolve. Legal. É a Carol Calegari, ela que é especialista em direito do consumidor e também presidente da Associação dos PROCONs Municipais do Estado de Santa Catarina, minha convidada de hoje. Já a gente vai falar de um problema grande que acaba se transformando aí num grande filão, que são as compras efetuadas pela internet, que apesar de já estarem há um bom tempo no mercado, para muita gente ainda é novidade, ainda prega muita peça. Já voltaremos. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje minha convidada é a Carol Calegari, sobrenome italiano, ela que é coordenadora do PROCON de Içara, uma cidade localizada no sul do estado de Santa Catarina, e também presidente da Associação dos PROCONs Municipais do Estado.
catarinense. Ô Carol, compra pela internet. Teve um amigo, ele me ofereceu um tênis. Cara, tu quer um tênis? Eu tenho um tênis assim, assim, assim. Para vender, eu comprei. Ah, você não gostou? Não, é que veio 8 pares. Ah, mas você comprou 8 pares? Mesma cor, tudo certo. Foi, rapaz, o que aconteceu? Não, é que a compra não era finalizada e eu repetia todo o processo. Fiz isso 8 vezes, quando vi, chegou 8 pares de sapato, o mesmo sapato, a mesma cor, a mesma numeração. Será que o cidadão lá que vendeu não viu que houve um problema? Não poderia ter entrado em contato? Como é que se resolve uma situação dessa, já que a loja não fica nem na cidade que o cidadão comprou? Nesses casos, acho que falta um pouco também de sensibilidade para avaliar que foi um erro também. Muitas vezes acontece até porque é algo que não é humano, né? Então as máquinas também erram, assim como nós. Éber, em relação à questão das compras pela internet, hoje cada vez mais comum, primeiro pela facilidade, a pessoa não precisa se deslocar ao comércio, por exemplo, para conseguir fazer uma aferição de preços daquele produto que ela deseja adquirir. Então a internet facilita na questão da pesquisa do preço e também facilita nos preços em si, porque muitas vezes você vai perceber que uma mesma loja, quer dizer, um mesmo nome de loja, no comércio, uma loja física e uma loja virtual tem de preços diferenciados no mesmo produto. Isso porque realmente a operacionalização de cada um desses entes é diferente, CNPJs distintos. Então eles praticam realmente valores diferenciados porque também compram em larga escala. Então isso tudo facilita o consumidor na economia e na verificação dos preços. Por outro lado, a gente sai em desvantagem enquanto consumidor. Porque se lá naquela loja física a gente consegue manusear o produto, consegue testar, consegue avaliar se é realmente isso que eu quero, quando eu compro via internet, quando eu compro a domicílio, por catálogo, eu não tenho essa facilidade de manusear. Esse é o meu problema, eu sou curioso, eu quero ver, quero votar. E aí por isso que a legislação, pensando nessa falta, nessa desvantagem que o consumidor sai ao comprar sem manusear esse produto, estabeleceu no seu artigo 49 esse prazo de reflexão. O que é um prazo de reflexão? É que eu tenho 7 dias enquanto consumidor, contados ou da aquisição do produto ou do recebimento desse produto na minha casa, para cancelar essa compra, Éber. Então, se eu compro via internet, domicílio, qualquer que seja o meio que não seja no próprio estabelecimento físico, eu tenho essa prerrogativa, enquanto consumidor, de cancelar essa compra sem qualquer tipo de ônus, seja ele, inclusive, de frete, porque a gente sabe que geralmente essas compras são feitas por locais mais distantes. O consumidor tem, então, essa prerrogativa. Lembrando sempre para ficar atento ao prazo de 7 dias. Passou o prazo de 7 dias, acabou o prazo de reflexão. Você vai ficar bravo comigo? Vai dar muita dor de cabeça. Os caras não vão querer topar, eles não vão devolver, vai dar dor de cabeça, cara, eu tô falando. É mais fácil vender o tênis pro amigo, porque o cidadão vai entrar em contato com a loja e vai dar uma mão de obra danada. Eu vou procurar o PROCON se isso acontecer comigo. Deve procurar. Primeiramente, a gente sempre informa ao consumidor que ele deve tentar resolver o seu problema com o fornecedor diretamente. Geralmente ele não consegue, mas aí o que ele precisa? Se munir de documentações ou de um protocolo de atendimento para provar que de fato, olha, eu enquanto consumidor tentei resolver isso com a empresa, não consegui. E por isso estou aqui procurando o PROCON para que me auxilie a sanar o meu conflito. Mas não falta informação também? Por exemplo, você está me passando, eu me considero, não sou aqui o ícone, mas eu sou um jornalista, trabalho com informação, eu amo ler. Eu acordo 4h30 da manhã todo dia, a primeira coisa que eu faço quando chego no serviço, 15 para as 6, é ler jornal, ler internet, e você está me passando uma novidade. Eu não sabia dessa... E você perceba que essa não é nem uma novidade tão nova assim, porque o nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor é do ano de 1990. Pensa que naquela época o legislador já se preocupou com essas compras, apesar de que na época aqui no Brasil a internet não era algo famigerado como é hoje. Mas há essa preocupação, há inclusive projetos de lei para que esse comércio eletrônico tenha aí novos dispositivos. Mas enquanto isso não acontece, enquanto existem esses entraves políticos para essas alterações, o consumidor precisa se munir dessa informação. Mas muitas vezes, como você mesmo disse, Éber, hoje nós estamos com tanta informação diariamente, mesmo nós que consumimos muita informação das mais variadas, não conseguimos apalpar tudo, abraçar todas as informações que nos são necessárias para que a gente possa ter uma vida plena, possa consumir os produtos que a gente realmente quer da maneira que eles devem ser consumidos. Então, por isso a importância de um órgão de proteção e defesa do consumidor. Essa é a principal missão dos PROCONs. Os PROCONs, quando eles têm uma baixa procura, isso significa
significa que o trabalho está sendo feito com excelência, porque essa informação está chegando para aquele consumidor, o consumidor já está com o seu nível de informação lá no alto, ele consegue de maneira consciente comprar, por exemplo, sem cair numa avalanche aí da sua saúde financeira desmoronando, que é o que a gente percebe muito hoje, principalmente com os idosos, aquelas pessoas mais hipervulneráveis. Então essa é a missão de cada PROCON dentro de um município, um PROCON estadual ou naquele meio que ele está inserido. É passar informação para o consumidor, porque o consumidor bem informado, ele sempre é mais consciente. Posso fazer uma pergunta de cunho pessoal, Carol? Pode. Você compra via internet? Eu compro via internet. É mesmo, né? Compro. Corajosa, né? Eu acho que... eu acho seguro, sinceramente, mas livro vai, internet, eu compro. Fernando, nosso produtor, cansa de comprar livro para mim na internet. Mas tênis, roupa, não tem jeito, cara, eu tenho que ver. Tem que provar, tem que ver. Aí vai de cada um, né? Mas eu acho também que essa questão, acho que as pessoas, não só do manusear, mas as pessoas têm muito receio de fraude, né? Porque colocam os seus dados lá, por exemplo, pessoais, né? E até os seus dados financeiros. Então as pessoas têm medo de fraudes via internet que de fato ocorrem. E por isso que elas também devem se precaver, tomar uma certa cautela ao fazer uma compra via internet. Ela vai pesquisar lá no site, ela tem que verificar se o site realmente é o site oficial, se tem CNPJ, se tem um endereço de uma sede, porque afinal de contas, se ela precisar notificar esse local, ela precisa de um endereço. E geralmente tem portais também que avaliam, né, o grau de satisfação das pessoas que já compraram nos portais inúmeros que existem pelo país. Justamente. Todo tipo de pesquisa é válido, né? Todo tipo de pesquisa é válido. E também recorrer ao órgão de proteção e defesa do consumidor, perguntar, essa empresa aqui, ela é idônea? Ela tem reclamações no PROCON? Afinal de contas, os dados são públicos. E os próprios PROCONs, através dos seus sites, em especial os PROCONs estaduais, eles disponibilizam uma lista, um rol de sites considerados fraudulentos. Isso também ajuda o consumidor para que ele não caia nessa famosa publicidade enganosa, porque muitas vezes ele está lá, por exemplo, no Facebook, que ainda é uma das principais mídias sociais. Ah, é? Ele vê, contrariando todas as expectativas, eu estava achando que já era o próprio Instagram. Mas eu acho que o Instagram ainda é mais a questão do visual, né, da foto. E aí do Facebook, de acordo com as últimas pesquisas, continua na frente. Mas vamos lá, acho meio mainstream, né? Mas não vamos entrar nessa parte. Só que às vezes a pessoa está lá navegando, zapeando no seu Facebook e ela vê uma publicidade. E ela vai lá, hoje você vai conseguir adquirir esse produto por um preço X. Um preço muito abaixo daquele valor de mercado. E ela clica. Esse tipo de comercialização abusiva que a gente chama de phishing, que nada mais é do que uma publicação que ela é enganosa e te leva para um site fraudulento, muitas vezes com um nome muito próximo de uma loja realmente com idoneidade. E aí a pessoa está lá, está tão afoita com o valor do preço que acaba comprando. Só que acaba comprando o quê? Nada, né? Nada, porque não vai chegar nada para aquele consumidor. Ele acabou de cair numa fraude. E isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, infelizmente. Quando a gente sugeriu a sua pauta para a rede, foi um ponto pacífico legal, porque a gente precisa divulgar esse tipo de informação, porque nem todo mundo é privilegiado de ter um PROCON na sua cidade. E às vezes as pessoas abrem mão dos seus direitos justamente por isso. Quando que a gente vai ter um serviço unificado do PROCON e um atendimento mais célere, principalmente nas cidades de menor porte, Carol? Olha, bom que tu tocou nesse assunto, Heber, porque eu posso falar em relação ao nosso estado de Santa Catarina. Nós temos hoje 295 municípios, no entanto, são 97 PROCONs. Ou seja, temos quase 200 municípios à mercê de qualquer outro tipo de serviço que não esse, que, como a gente já falou, é mais rápido, é uma questão de economia processual, desabarrotamento do próprio judiciário. Então, o que a gente precisa nesse momento é conscientizar, em especial o Poder Executivo, da necessidade e do porquê que é importante essa política pública de defesa do consumidor, porque isso afeta a nossa vida de maneira direta, afeta a nossa saúde financeira, afetando a nossa saúde financeira, afeta a economia local de todo o município, sem falar em todas as outras questões, é uma questão mesmo de cidadania. Só que a gente sabe ainda que tem alguns municípios que, pela sua população, pela sua extensão, eles não conseguem comportar certos tipos de órgão e por isso é muito importante também disponibilizar outros meios para que essas cidades menores e com menos arrecadação consigam também oferecer esse serviço aos seus munícipes, através de consórcios, de PROCONs regionalizados. E nós, Você é adepta à ideia do PROCON regionalizado?
Eu sou adepta com uma certa cautela, porque aí tem que verificar muito bem de que maneira é feito esse consórcio. Eu digo em relação ao fato de quando aquela cidade realmente não consegue por si, seja pela sua extensão territorial, seja pela sua população ou pela sua arrecadação, colocar esse órgão realmente que consiga de forma digna trabalhar, porque não adianta você abrir uma salinha e colocar uma pessoa lá para fazer um atendimento e não disponibilizar a esse atendente a forma mais digna para conseguir também de maneira digna atender esse consumidor. Então a gente sabe que nem todos os municípios têm essa capacidade, só que a gente não pode também deixar aquelas pessoas que são cidadãos assim como nós à mercê de qualquer outro serviço que não seja o mais rápido e célere possível. Tá? Mas ainda assim nós temos algumas válvulas de escape. Apesar de a gente saber que culturalmente aqui na nossa região, né, Heber, muitas pessoas ainda não utilizam de maneira tão frequente a internet, nós temos uma população até assim um pouco mais receosa em compras e tudo mais. Hoje, se eu não me engano, de cada 10 pessoas, 7 têm acesso à internet, isso falando em termos de Brasil, tá? Hoje, nós temos, não só hoje, né, desde 2014, uma plataforma online de resolução de conflitos que foi criada pelo Ministério da Justiça, que é o consumidor.gov. Então, aquele consumidor que, por exemplo, não tem PROCON na sua cidade, ou que não quer se dirigir ao PROCON, não tem tempo, a sua rotina não lhe permite, ele pode, através desse site, registrar sua demanda e o mesmo prazo que é do PROCON é o prazo oferecido por essa plataforma, que até 10 dias ele tem o seu problema resolvido e as grandes empresas, aquelas que realmente todos os dias praticam práticas realmente abusivas contra esse consumidor, estão lá cadastradas e ele pode ter acesso a todas elas. O que a Carol falaria para o telespectador que está acompanhando a gente, que está desestimulado e sem esperança com relação a uma situação em que ele foi lesado? É possível reverter qualquer tipo de situação? Acredito que praticamente todas as questões são possíveis de reverter se existir uma coisa que eu acho que é fundamental, não só falando em direito do consumidor, não só falando no serviço público que é prestado, mas é o diálogo. Quando você consegue estabelecer um diálogo realmente e que há essa sensibilidade por parte da empresa e que há essa flexibilidade por parte do consumidor e, de outro lado, existe esse órgão de proteção e defesa do consumidor intermediando tudo isso, é possível realmente que haja um equilíbrio na relação de consumo. Hoje, o consumidor brasileiro, ele está um pouco desanimado com as suas relações de consumo porque, cotidianamente, como a gente já comentou, ele é interposto com propagandas abusivas, com informações de produtos e serviços que não são aquilo que realmente deveriam ser. Então ele realmente está um pouco desanimado, até pela própria economia do país, né? A gente passou por um momento aí bastante difícil. Mas eu acho que a perspectiva ela é boa, apesar de tudo. Eu acho que o consumidor ele tem que cada vez mais procurar se informar, procurar saber se na sua cidade existe um órgão de proteção e defesa do consumidor. Se não existir, procure o Ministério Público, procure o Poder Executivo, procure os legisladores, demonstre a importância do que é ter esse órgão lá na sua cidade para que você também consiga de maneira plena usufruir dos serviços e dos produtos que estão disponíveis todos os dias para você. Tá bom. E para você que está acompanhando a gente, talvez aí na sua cidade você não tenha um PROCON tão eficiente assim, enfim, mas você tem que buscar os seus direitos. A Carol, ela acaba ganhando destaque no estado de Santa Catarina justamente porque ela é especializada nisso, que ela acabou de falar aqui com propriedade, que é direito do consumidor. Carol, obrigado por ter vindo aqui. Numa outra oportunidade, você vai vir aqui, você vai falar direito do consumidor, mas você vai cantar também, porque me falaram que você, além de ajudar a resolver problemas dos outros, você ainda canta. Que história é essa? A gente tem que dizem que quem canta os seus males espanta. É a primeira vez em uma entrevista sobre direito do consumidor, que é o que eu falo diariamente, que alguém me aborda com essa parte do eu canto, acho que é sabia? mentira e eu vou procurar o PROCON que você não canta é nada. Pode ser, vai lá, procura o PROCON. Quem sabe a gente consegue eu pensei que você ia desmistificar tudo isso. Em vez de eu procurar o PROCON, tira a prova aí, só um pouquinho de uma M pra mim aí. Mas só um pouquinho. Palhinha. Refrãozinho. Uma palhinha? É da Amy, eu gosto da Amy demais, morreu cedo demais, tadinha. Vamos lá. Agora eu fiquei até com vergonha. Agora eu tenho vergonha de falar direito do consumidor, mas de cantar eu tenho um pouco. Não mas tem vamos nada, lá. vai. Amy House. They try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, oh no, no, no. Tá vendo? Muito bem. Muito obrigada, Carol, Heber. obrigado. Você é uma simpatia. Participar do programa com você. Conte sempre conosco.
Muito obrigada. Eu espero que os consumidores não tenham ficado surdos agora com essa minha cantoria toda. Canta bem, hein? Mas saibam que, em se tratando de direito do consumidor, a gente dá conta do recado. Pode procurar o Procon, que a gente está lá esperando por todos vocês. Ela é sensacional, uma simpatia em pessoa. Carol Calegari, ela que é presidente da Associação dos Procons Municipais do Estado de Santa Catarina e foi a minha entrevistada de hoje falando sobre direito do consumidor. Voltaremos na semana que vem com um novo tema e um novo convidado. Até lá!